só pra te adorar. Cante, cante. E fazer e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? A paz do Senhor. Bom dia. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Então nós vamos continuar conversando no sentido que vimos no culto passado, né? E a minha oração é que o Senhor Deus continue falando ao nosso coração, que o Senhor Deus continue ministrando sobre a nossa vida. É bem verdade que Deus nunca despede o seu povo de mãos vazias, não é assim? Então Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Amém? Bom, você pode, por favor, abrir em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Então nós vamos ler esse texto e eu vou comentar algumas coisas e depois nós vamos voltar a ele, né? Esse aqui é o nosso texto base, nós vamos terminar nele também. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19, diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Diga o sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Amém. Eu acho que o microfone vai ficar um pouco alto depois, não vai? Se ficar um pouco alto, você abaixa aí, por favor. Bom, então, no culto passado, nós começamos a pensar sobre servir a Deus à maneira de Deus. E para isso nós refletimos a partir do tabernáculo construído lá por Moisés. E meditamos sobre as partes do tabernáculo e sobre as peças que tinham lá, entendendo que tudo que lá tinha apontava para Jesus. Como toda a Bíblia fala de muitas coisas. Tem até receita de comida na Bíblia, né? No entanto, o tema central é a aliança de Deus com os homens. O plano de salvação de Deus através do sacrifício de Jesus. Tem tudo a ver com Ele. Tudo aponta para Ele. Então nós vimos isso. Nesse sentido, nós aprendemos, né, os que estavam aqui e puderam ver, não sei se foi disponibilizado também, mas os que puderam estar aqui, aprendemos que quando a Bíblia fala de átrio, a Bíblia está falando do quintal de Deus. Nós aprendemos que aquele tabernáculo ele tinha um átrio, um espaço que nós demos o exemplo como se fosse essa entrada aqui, esse pátio aqui, esse estacionamento. Então é o átrio. Quando você ouvir a palavra átrio, você se lembra de quintal, é o quintal de Deus. E na ocasião nós aprendemos com o salmista Davi que é melhor estar um dia no quintal de Deus do que 1000 dias em qualquer um outro lugar do mundo.
porque nós somos árvores plantadas nos átrios do Senhor, ou árvores plantadas no quintal de Deus. E por assim ser, no tempo certo nós vamos frutificar. As nossas folhas não vão cair, e nós não vamos secar, mas nós vamos florescer no tempo certo, porque estamos nos átrios do Senhor, no quintal do Senhor. Nós aprendemos também que quando você chegava no tabernáculo, a primeira coisa que via era o altar do holocausto. Eu estou recapitulando aqui para a gente seguir, tá certo? Então, nós aprendemos também sobre o altar do holocausto, que era a primeira peça que tinha quando entrava no tabernáculo. Esse altar era onde eram feitos os sacrifícios. O cordeiro era imolado ali. Os animais eram imolados ali e oferecidos em sacrifício naquele altar, no altar do holocausto. A primeira peça que tinha quando entrava no tabernáculo. E nós entendemos que esse altar significa a cruz de Jesus. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É a cruz de Jesus a porta para o reino de Deus. Jesus disse, eu mesmo sou a porta. Aqueles que vêm a mim entram e encontram pastagens. Então a primeira peça era esse altar que simboliza a cruz de Cristo. Se quisermos chegar a Deus, precisamos passar pela cruz de Cristo. Reconhecer o sacrifício de cruz de Jesus Cristo. Vimos também que depois desse altar do holocausto tinha uma pia onde os sacerdotes se lavavam, que era a pia de bronze. E nós aprendemos que todo que quisesse entrar para dentro do tabernáculo, ou fazer alguma coisa, estar no átrio, precisava se lavar naquela pia. Porque, segundo Paulo, Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação, para a purificação. E nós aprendemos que somos purificados e somos lavados através da palavra. Um dia Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e o Pedro falou, o Senhor não vai me lavar, e Jesus disse, se eu não lavar teu pé, você não tem comunhão comigo, e o Pedro disse assim, então lava a minha cabeça, lava o meu corpo todo. E Jesus disse para ele, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos lava. E aí nós aprendemos a importância de estar exposto à palavra, de cultuar, de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Bom, nós entramos então, passou o átrio, que era o quintal, e aí nós falamos sobre o santo lugar, que era um lugar já coberto dentro da tenda, que nós imaginamos como se fosse esse espaço aqui da recepção, né? Então, nós dissemos que quando você entrava no santo lugar, o que você encontrava do lado direito era a mesa da proposição dos pães, né? Nessa mesa, os sacerdotes traziam 12 pães e colocavam sobre essa mesa. Cada pão representava uma das famílias de Israel. E aí nós aprendemos o quanto é importante trazermos a nossa família diante de Deus. Seja pessoalmente, fisicamente, convidar os nossos familiares para estar na casa do Senhor, como também trazê-los em oração. Nós aprendemos que não devemos nunca deixar de orar por nossa família. Diga, eu preciso orar por minha família. Trazer a minha família diante de Deus. Então esse era o significado daquela mesa, a mesa da proposição dos pães. Eles traziam 12 pães, cada pão representava uma família de Israel, uma das 12 tribos. E também aprendemos que aquele pão também tem o significado de Jesus, o pão da vida, né? Que aí as pessoas falaram para Jesus assim, nós comemos o maná no deserto. E Jesus disse, pois é, vocês comeram o maná no deserto, os seus pais, né, comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas tem vida eternamente, disse Jesus. Bom, então,
tinha a mesa da proposição, do outro lado tinha o candelabro, ou candeeiro, que nós aprendemos que simboliza, primeiro, Jesus, a luz do mundo. O profeta Isaías diz que o povo que vivia em grandes trevas viu brilhar uma luz, que é Jesus. E o próprio Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Nós meditamos sobre isso. E meditamos também que por estarmos ligados a Jesus, nós pensamos no formato do candeeiro, que ele era uma peça, você pensa numa lâmpada, assim, e depois 6 braços, 3 de cada lado, né, fazendo com que ele ficasse com 7 lâmpadas. Esses braços simbolizam os ramos. Jesus diz, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. E porque nós somos os ramos de Jesus, porque estamos ligados a Jesus, aí Jesus olhou para nós e disse, vós sois a luz do mundo. Então nós somos a luz para o mundo, levamos a luz de Jesus para o mundo. O mundo que por vezes está em trevas, Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O Paulo diz que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então toda a criação está em trevas, olhando para ver onde é que tem uma luz do mundo brilhando, para que ele possa chegar até lá. Então vós sois a luz do mundo. Esse era o significado do candeeiro que nós aprendemos no culto passado. E por fim, nós aprendemos sobre o altar do incenso. Né, que era uma peça já quase chegando já na entrada no véu, que para entrar no Santo dos Santos, tinha um altar que era o altar onde era queimado os incensos. E nós aprendemos que esses incensos representam os nossos esforços, as nossas orações, o nosso louvor, o nosso trabalho, a nossa dedicação, tudo quanto fazemos para Deus. E aí nós aprendemos que tudo que fazemos para Deus deve ser feito a partir do próprio Deus. Nós entendemos lá que o sacerdote colocava o incenso lá, mas o fogo para queimar o incenso tinha que ser o fogo de Deus. Podia ser qualquer fogo, né? Nós vimos lá que teve uns caras que pegaram um fogo estranho para acender o incenso e Deus não recebeu. Então nós entendemos que para servir a Deus precisaria ser da maneira de Deus. Bom, hoje então nós vamos passar o véu. Diga, eu vou passar o véu. Então, entre o altar, ou a partir do altar do incenso, tinha um véu, que nós cantamos, né? O véu que separava, não é isso? Depois do véu, o que tinha era um lugar chamado o Santo dos Santos. Um lugar mais íntimo do tabernáculo, um lugar onde apenas o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Esse era o lugar santíssimo, onde estava manifestada a presença de Deus sobre a arca da aliança, numa fagulha, numa centelha, um fogo chamado de Shekinah. E ali Deus falava com o sacerdote, ou quando Moisés entrava, falava com Moisés em cima da arca. Eu quero que você leia comigo em Hebreus 9, versículo 2. Então agora nós já estamos comentando o culto de hoje, né? Eu fiz essa introdução para a gente não ficar perdido em relação à sequência, né? Para entender que nós estamos vindo de uma sequência, conversando. Então diz assim, ó, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa, então está falando do lugar santo, né? E os pães da proposição, o que se chamava o santuário. Vamos lá? Pode passar? Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Pode passar? Que tinha o incensário de ouro. Aqui tem uma dificuldade de tradução, porque lá no Êxodo
diz que esse altar realmente estava fora, em frente o véu, né? Mas seja como for, diz lá, onde tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, toda em redor, que estava um vaso de ouro, pode passar, que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Vamos lá? E sobre a arca, os querubins de glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Vamos lá? Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Passou? Mas no segundo, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si e pelos pecados, por ignorância do povo. Então ali ele tá descrevendo, né, esse santuário, que depois do véu tinha esse espaço no qual somente o sacerdote entrava uma vez por ano, levando o sangue de um cordeiro, para fazer a expiação ou a propiciação dos pecados seus próprios e de todo o povo. Agora veja, então a arca, lá dentro do Santo dos Santos, ou do lugar santíssimo, tinha a arca que você já ouviu falar, a arca da aliança, que era um caixote com uma tampa, e em cima da tampa tinha dois querubins, né, dois anjos, que na maior parte das vezes você vê eles descritos com parte de homem e parte celestial, asas ou parte de animais, né? Então esses querubins estavam ajoelhados sobre a tampa da arca e as asas estendidas sobre a arca, e eles olhavam para dentro da arca ou para o centro da arca, onde a Shekinah ela era manifesta, onde o brilho da Shekinah, da presença de Deus, era manifesta. Então, você pensa aí, tenta pensar, tenta lembrar, se você já viu uma foto que diz sobre a Arca da Aliança, né? Então, tá os anjos aqui, né? Com formato de anjo, formato de homem, pedaço de animal, parte de animal, né? E ambos olhando para o centro, onde a presença de Deus se manifestava sobre a tampa. Tudo tem a ver com Jesus. Quero que você abra, por favor, ou pode colocar lá, Apocalipse 1, versículo 7. Para a gente entender um dos significados destes querubins que estão ajoelhados sobre a arca e olhando para a presença de Deus manifesta na Shekinah. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, seja anjos, seja humanos, sejam seres da natureza, toda a natureza o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, a arca aqui, esses anjos que têm parte de homem e parte de anjo, eles simbolizam os reinos. Eles simbolizam a humanidade e as regiões celestes. E eles estão todos olhando para a manifestação da presença de Deus. E é isso aqui que o João está dizendo, ó, que vai chegar um dia em que todas as pessoas, todos os seres do universo vão olhar e vão ver ele vindo nas nuvens e vão dizer, olha, é o Senhor. E aqueles que o negaram, aqueles que o transpassaram, vai dizer, era verdade, ele veio mesmo. É o Senhor que veio buscar a sua noiva, é o Senhor que está vivo. A palavra de Deus, ela é verdade para quem crê e para quem não crê.
A palavra de Deus é verdade para todo o universo. A palavra de Deus se manifesta na vida de todos os seres do universo, seja para bênção, seja para juízo. Se a pessoa não quiser crer, não tem problema. Aí, ó, pronto, seu Odair, aí, ó. É esse aqui, ó. Aqui, ó. Os querubins, que representando corpo de homem, as asas de anjo, a humanidade, as hostes celestes, e a presença de Deus se manifestava aqui no meio. Diante dele, todo joelho se dobrará. Todos os seres do universo se prostrarão diante da sua presença. Você pode deixar ela aqui embaixo, por favor? Aqui mesmo, aqui. Obrigado. Então, muito obrigado. Vamos? Como dizia, a palavra de Deus, ela é verdade para todo o universo. Se você crê ou se você não crê, ela vai se cumprir na sua vida. No sentido de que, ou para a bênção, ou para juízo. Porque nenhum homem, diante de Deus, será tomado como inocente. Seja Deus santo e verdadeiro, e todo homem mentiroso. Ah, Senhor, mas assim o Senhor sabe que... Ah, mas é porque isso... Eu deixei para vós os meus profetas. Eu deixei para vós a minha palavra. Seja todo homem mentiroso e Deus santo e verdadeiro. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará diante da manifestação da sua presença. E Ele vem. E Ele vem. E Ele vem. Bem, então tinha aqui os querubins. Em cima dessa tampa, que se chamava o propiciatório. Propiciatório quer dizer lugar de perdão. Onde, segundo Levítico 16, você pode ler depois, o sacerdote vinha e molhava o dedo no sangue do animal imolado e aspergia sobre o propiciatório. Esse sangue que era aspergido aqui, ó, diante desses seres que representam os homens e os anjos, todas as naturezas, e diante da Shekinah, era como uma declaração universal, ou como uma aliança universal, dizendo assim, ó, esse sangue aqui representa que todo aquele que está debaixo dele foi perdoado. O animal foi imolado. Esse sangue aqui representa que o pecado foi pago. Porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, nós vamos ler isso daqui a pouco. Então, esse sangue que era jogado aqui, era uma declaração universal. Para que todos os homens e todo o universo saibam que foi feito um sacrifício. Então, aquele sangue sobre a tampa que ele lançava lá, era uma aliança, um pacto. Você já ouviu falar de pacto de sangue? É essa a ideia. É uma aliança que era lançada lá em cima do propiciatório, diante de Deus, diante dos homens e diante de todo o universo, para dizer que alguém morreu, para dizer que o pecado de alguém foi perdoado. Vamos lá, Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o sangue está declarando que o pecado de alguém foi perdoado. Hebreus 9, 7.
Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si e pelos pecados por ignorância do povo. Então o sumo sacerdote entrava lá e colocava o sangue lá dentro, lá e dizia assim: eu declaro que esse sangue é uma declaração, é uma aliança que nós estamos fazendo com o Senhor, que nós nos arrependemos, que nós voltamos atrás da nossa conduta, da nossa prática diária, nós vimos que nos desviamos e nós voltamos atrás, e esse sangue simboliza a nossa aliança, o nosso arrependimento e também o perdão do Senhor sobre a nossa vida. É uma declaração, como a sua aliança. A pessoa olha para a sua aliança e fala assim: é casado, é noivo, tem compromisso, não é isso? Então esse sangue simbolizava isso. Uma aliança, uma declaração sobre todo o universo, que o pecado de alguém foi perdoado. Amém? Agora Hebreus 10, do 1. Hebreus 10, 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos tempos pelo Filho. Aliás, Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pode passar, vamos até o 4. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, tire os pecados. Então o que acontecia? Todo ano, o camarada ia lá, matava o cordeiro e entrava lá na frente e falava assim: ó, aqui é o sangue que remiu os nossos pecados, o nosso arrependimento. Só que ele deixava o sangue lá e ele voltava, e o pecado voltava junto com ele. A natureza pecaminosa voltava junto com ele, porque o sangue de touros e de bodes, ele não era suficiente para lavar o homem de sua natureza pecaminosa, para lavar o homem de seu pecado. Então todo ano ele ia lá, voltava para casa, a acusação estava lá, o pecado estava lá, a natureza caída estava lá de novo. O sacrifício lá era insuficiente, porque tudo que tinha lá era uma sombra, era uma maquete do que havia de se revelar em Jesus. Você lembra da última ceia? A última ceia, Jesus está sentado à mesa com seus discípulos. E aí Jesus está falando com eles, de repente Jesus diz assim, ele pega o cálice, ele dá graça, e é como se ele dissesse: ó, é o seguinte, eu vou entrar lá na presença de Deus, e eu vou levar esse cálice, que é o cálice do meu sangue, que será derramado pela remissão dos pecados, que é o sangue da nova e eterna aliança. Hebreus 9, 12, versículo 12. E alguém aqui na igreja, abre por favor Romanos 8, 1. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou
uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 8:1, quem que tem aí? Quem tem? Hebreus 8:1. Não tem mais condenação. O sacerdote colocava o sangue na arca e voltava e a acusação estava lá. Mas aquele que está em Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. O sacrifício de Jesus nos remiu de todos os pecados. De uma vez por todas. Um sacrifício eficaz. É importante a gente saber isso. Ou é importante a gente lembrar essas coisas. Senão a gente leva a vida de fé assim, meio... A graça é de graça. Não. Nós somos salvos pela graça, mas a graça não é de graça. O sangue inocente foi derramado lá no madeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, para que eu e você tivéssemos vida e pudéssemos estar diante de Deus, assentados à mesa como filhos do Pai. Diga o sangue de Jesus. Muito bem. Então, tinha a arca aqui, a tampa, o propiciatório. O sangue é a aliança, é o acordo, é o pacto. E tudo que tem dentro da arca é como se fossem as cláusulas do contrato. Tudo que tem dentro da arca, quando você faz um acordo, não tem lá os pontos do acordo? Não tem? Pois é. Então tudo que tem dentro da arca é as cláusulas do contrato. É as cláusulas do pacto. É as cláusulas da aliança. Lembra quando você foi casar, você disse assim, eu prometo e tarará, 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 tarará. Não é assim? Você lembra dos tarará? Pois é. Você prometeu, não foi? Pois é. Quando o sacerdote colocava o sangue lá dentro, em cima ali, ele estava dizendo assim, eu me comprometo a fazer, viver todas as cláusulas que tem aqui para baixo. Eu prometo, tarará, 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 tarará. E o que tinha dentro da arca, irmão? Bom, primeiro, tinha as tábuas da lei. E nós não estamos mais sobre a lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas todos aqueles que estão debaixo do sacrifício de Jesus se comprometem em viver em obediência a Ele. As tábuas da lei simbolizam a obediência. Os preceitos do Senhor para a nossa vida. Estar debaixo do sacrifício de Jesus implica uma vida de obediência. Obediência ao Senhor e a obediência à sua palavra. Nós já estamos mortos para o pecado. Você não está mais no pecado. Você comete pecados, falhas e delitos. Mas você não está mais no pecado. O velho homem já morreu. Ah, eu tenho que matar o velho homem. O velho homem já morreu, meu irmão. Já morreu. O apóstolo Paulo diz assim, vós fostes sepultados. E só sepulta quem está morto, não é? Tem uns casos aí que sepulta os caras vivos, né? Mas não é esse o caso. Vós fostes sepultados com Cristo no batismo, para que como Cristo ressuscitou, vocês também vivam em novidade de vida. O velho homem já morreu. Já morreu. Foi morto, pregado na cruz com Cristo, crucificado lá.
E aí, como Cristo ressuscitou, a gente também é uma nova criatura que é convidado a viver em novidade de vida. Em obediência agora a esse reino no qual nós nascemos dentro dele. Abre lá, João 14, versículo 15. Só me ajuda com a hora aí, que às vezes o Onésimo fala muito e... Tá bom? Por favor, pode avisar. Fala, Onésimo, já deu. João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se é verdade, você entrou nesse pacto, nessa aliança aqui, então, você guarda os meus mandamentos. O mesmo capítulo, agora o versículo 21. Isso é Jesus dizendo. Depois disso, João 14, versículo 21. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmão, fica tranquilo. Eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas quedas. Eu sempre costumo falar que se eu olhar para os 10 mandamentos, eu perdi em todos. Mas estar debaixo do sacrifício de Jesus é um convite a guardar os mandamentos de Deus, a guardar os preceitos de Deus, a guardar as orientações de Deus. Pode passar para o versículo 23, o mesmo capítulo, versículo 23. Isso aqui é Jesus falando. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. É muito mais do que vir ao culto, do que cantar o louvor. Tudo isso é muito importante e a gente deve continuar fazendo. Mas Jesus está nos convidando a guardar e a caminhar pela sua palavra. A nos comprometermos com Ele, com a sua palavra. É um convite para mim, Onésimo, você precisa andar na minha palavra. É o simbolismo das tábuas da lei que tinha dentro da arca. Obediência. Obediência. Diga, eu preciso obedecer. Dentro da arca também tinha um vaso no qual continha o maná, uma porção do maná. Quando o maná caiu, o Moisés falou para o Arão, guarda lá, pega o maná e guarda esse maná que vai ser um memorial. Agora, não sei se você sabe, mas quando o povo estava no deserto, o povo começou a reclamar com Deus, falar, poxa, lá a gente comia assim, assim, aqui a gente vai passar fome e tal. E aí Deus enviou o maná, que é o pão do céu. Na realidade, era tipo uma farinha, tipo um negócio assim, que caía, né, sobre a terra, e eles podiam recolher aquilo lá e daquilo fazer pães, fazer bolo, fazer o que quisesse fazer para comer. Esse era o maná. Só que esse maná, eles deveriam primeiro colher cada um segundo a sua necessidade. Aqueles que tinham família maior, colhia mais. Aqueles que tinham família menor, colhia menos, para que não sobrasse. É a igreja primitiva, não é? A igreja primitiva diz que eles lá tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. Então aqui, que todos eram supridos segundo a sua necessidade. Todos eram supridos segundo a sua necessidade. Não segundo a possibilidade do momento, não, segundo a sua necessidade. Bom, mas vamos voltar aqui, isso aí é outra conversa, né? Então, eles recolhiam o maná e deveriam recolher uma porção para comer no dia. Se eles deixassem o maná para o outro dia, o maná perecia, apodrecia.
eu quero fazer um recorte aqui para dizer que toda a bênção de Deus, ela tem um propósito. E tudo é dentro do propósito. Dentro do propósito de Deus, dentro do quadrado de Deus. Porque senão uma coisa que é para ser bênção, apodrece. Fora do propósito, a bênção apodrece, cheira mal. Bem, mas esse maná, ele é então uma refeição, né? Eu quero entrar no significado aqui para essa mensagem. Esse maná é uma refeição. É um pão que Deus coloca à mesa. Lembra do Davi? Ele diz assim: preparas diante de mim uma mesa perante os meus inimigos, não é assim? Se assenta à mesa comigo, Senhor. Então esse pão é como se Deus lá no deserto preparasse uma mesa e falasse: eu vou comer com vocês. Vamos comer junto. Vou me assentar à mesa com vocês. E você sabe que o pão significa Jesus, o pão que desceu do céu, não é assim? Então, esse maná lá dentro está significando para nós comunhão. 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 João 6, 48. João 6, 48. Não se irrite da gente ler tantos versículos, tá? É que eu acho importante para entender o que estamos falando. João 6, 48. Eu sou o pão da vida, disse Jesus, o maná que desceu do céu, né? 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Próximo. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Aí agora nós vamos lá para o versículo 55. João 6, 55. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Jesus falando. 56. Quem come e bebe a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A carne de Jesus não é o pão? Pois é, então ele está falando, quem come desse pão que sou eu, permanece em mim e eu nele. A gente permanece em comunhão. Todos aqueles que estão debaixo do sacrifício de Jesus, debaixo do sangue aspergido, debaixo do sangue derramado, são convidados a uma vida de comunhão com Jesus. Comunhão. Ontem eu fui comentar a palavra em um lugar e a gente estava falando sobre os pais de Jesus que deixaram Jesus no templo. Eles esqueceram Jesus no templo. Diz que sem perceber eles foram embora e Jesus ficou no templo. Isso aqui é diferente. É comunhão. Onde eu estou, o Senhor está também. Eu termino o culto, eu vou para casa, Jesus vai comigo. Eu vou para o trabalho, Jesus vai comigo. Onde eu estou, Jesus está. Não é comunhão aqui só. É comunhão com Jesus, comunhão. E deixa eu falar, eu tenho um amigo, que o filho dele está homem já agora, mas quando o rapaz é gurizão, de ensino médio, o rapaz falou assim, pai, me leva numa festa lá, vai ter uma festa assim, dos piados da escola. E aí ele falou, levo. Quando chegou a hora da festa, ele se arrumou todo e foi sair e tal, levou o guri, parou na frente e foi descendo. Aí o rapaz falou assim, pai, tá bom, obrigado. Depois o senhor vem me buscar. Ele falou, não, vou entrar. Aí o rapaz falou para ele assim, não pai, essa festa não é para o senhor. Não é adequada para o senhor. Aí ele disse, então você entra no carro, que onde eu não puder estar, você também não pode. Eu te mostro a pessoa, daqui da região aqui.
onde eu não puder estar, você também não pode, porque nós estamos aliançados, a gente tem uma comunhão. Eu sou seu pai, você é meu filho, e eu quero cuidar de você, eu quero que você ande pelos meus caminhos. É essa a palavra de Jesus para nós hoje. Eu quero estar com você onde você estiver, eu quero viver na comunhão com você. Onde você for, eu quero ir também, eu quero estar lá. Vida de comunhão. Comunhão com Jesus, através da sua palavra. Comunhão com Jesus em oração. Comunhão com Jesus no relacionamento do corpo. Presta atenção. O corpo de Cristo é a reunião de cada crente, de cada um que foi comprado pelo seu sangue, que está debaixo desse sacrifício. Olha só, quero fazer um parênteses aqui. Na reunião passada eu falei de que me compadeço e compreendo a ideia dos desigrejados. As pessoas que por um motivo ou outro resolvem não congregar, não estar no ajuntamento. E eu já estive desigrejado. E eu compreendo que tem muita gente ferida, muita gente machucada por aí. Tem sim. E muita gente que inclusive nós mesmos que machucamos. Misericórdia, né? Tem muita gente. Agora, eu preciso dizer que o cabeça está onde o corpo está. Você já viu o corpo sem cabeça? Assombração, não é? Então, o cabeça está onde o corpo está. Diga, eu preciso fazer parte do corpo. Amém? Guarda isso no seu coração. Eu preciso fazer parte do corpo para ter comunhão com o cabeça. E Jesus é o cabeça da igreja. E o cabeça está onde o corpo está. Comunhão. Bom, então, quem está debaixo desse sangue, então é convidado a viver em obediência. E é convidado a viver em comunhão. Comunhão. Bom, e a última coisa que quero comentar que tem ali dentro, ou que tinha dentro da arca, é a vara de Arão que floresceu. Em um episódio, os caras se levantaram contra Moisés lá e falaram: pá, cara, você está de conversa, Deus escolheu o Arão. Arão é teu irmão. Você está querendo colocar só a tua família no jogo. Então você tá de conversa fiada com a gente, Moisés. E aí, Deus deu uma orientação para Moisés para que eles trouxessem diante da tenda, a cada família, cada chefe de família, trouxesse uma vara. E aquela família, ou aquele cara que Deus tinha escolhido para ser sacerdote, para oficiar, aquela vara floresceria. E aí, livro de Números, né? Não precisa abrir, 17... diz que eles trouxeram, cada chefe de família, Judá, Naftali, Zebulon, eles trouxeram as varas secas e colocaram diante da tenda. E foram embora. E no outro dia eles voltaram. E quando eles chegaram lá, a vara de Arão tinha florescido. Ou o bastão que ele colocou no chão tinha florescido. Você pensa um galho seco florescer de um dia para o outro? Já imaginou? Mas é isso aí que Deus faz mesmo. Talvez está tendo esse recorte aqui para falar com alguém que está se sentindo muito seco. Um galho seco. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ao virar do dia, você vai florescer em Jesus, em nome de Jesus.
Deus vai fazer você frutificar. Porque está escrito na palavra de Deus que há esperança para a árvore. Mesmo que cortada, e apodreça suas raízes, ao cheiro das águas florescerá, e soltará os seus renovos. As águas de Deus estão passando por sua vida nessa hora, e você vai florescer em nome de Jesus. Muito bem, mas é a vara de Arão que floresceu para dizer que Deus havia o escolhido para ser o sacerdote. E aí eles colocaram lá debaixo também, para dizer assim, que tem lá um sacerdócio, tem um serviço. Sacerdócio é serviço. Aliás, todo ministério, que hoje a gente fala de cargos, de patentes, pastor, apóstolo, isso, aquilo, evangelista, diácono, tudo isso é serviço. Jesus disse, aquele entre vós que quiser ser o maior, seja o que sirva a todos. Serviço. Então essa vara está dizendo assim, que todo aquele que está debaixo, ele está chamado a uma vida de serviço. De servir. De ser relevante no mundo em que está. De ser um sacerdote de Deus na congregação que está, na comunidade que está, de servir aos irmãos, de servir ao mundo, de servir a Deus, de ser as mãos, de ser os pés, de ser a boca de Deus na sociedade onde está inserido. Serviço. Vamos lá para a citação, estou acabando já. João 15:16. Alguém abre aí 1 Pedro 2:9 daí. No telão João 15:16, na Bíblia aí, 1 Pedro 2:9. Primeira Pedro 2:9, quem que achou? Vocês são nação santa, sacerdócio real. Vocês foram chamados para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a luz. Vocês foram chamados para servir, para anunciar com as palavras, com a obra, com a vida, com o testemunho, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou. Nós somos um reino de sacerdotes, a nação eleita. Diga, eu preciso servir. Diga, eu preciso fazer algo. Servir, meu irmão. Não é só na igreja. O cara fala servir, o cara fala, vou ser um obreiro. Vou cantar, vou pregar, vou dar. Mas isso aqui é uma das maneiras de servir. Por exemplo, Jesus diz assim, que aquele que dá um copo de água a um desses meus pequeninos, grande galardão terá no céu. Serviço. O texto que Jesus fala do moço que diz, olha, eu dou o dízimo do endro, do cominho e tal, e Jesus diz assim, então fazei essas coisas sem deixar as outras. A gente sempre fala dessas coisas, que é o dízimo. Então deve trazer o dízimo, mas não deve deixar as outras coisas, que é o cuidado das viúvas e dos necessitados. Daquele que perece, daquele que padece. É servir a Deus também. Somos chamados a um sacerdócio. Muito bem. E aqui o João diz assim, ó. Não me escolhestes vós a mim. Não foi vocês que me escolheu. Eu escolhi vocês. E vos nomeei.
e vos levantei, e vos capacitei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diga, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Amém? Muito bem, então essa é a arca. A arca onde está o sangue da aliança. E embaixo todo o contrato. Uma vida de obediência, uma vida de comunhão e uma vida de serviço. Essa é a vida da igreja. Obediência, comunhão e serviço. Só que, presta atenção que essas coisas, eu estou encerrando, essas coisas estavam para além do véu. Estava para além do véu. E a gente não entende essas coisas. Ele não falou que não pode entrar lá. Não pode entrar no reino dos céus. Não. Aquele que não nascer de novo não pode nem ver. Pode nem olhar lá para dentro. Então essas coisas, esse convite a viver em comunhão com Deus, as coisas do reino de Deus, estava velada aos homens. E aí o homem tenta e vem todo ano oferecer sacrifício, mas esse sacrifício é insuficiente. Porque o reino de Deus estava para lá do véu. O propósito de Deus estava para lá do véu. E a gente estava para cá do véu. Agora, eu quero Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. Quero dizer que a gente não precisa viver mais em desobediência. A gente não precisa mais, não tem mais desculpa para viver fora da comunhão. A gente não tem mais desculpa para não servir, para viver parasitando, desculpe o termo. A gente não tem mais desculpa. Eis que o véu do templo se rasgou em dois. Jesus, você conhece a história, foi preso e foi açoitado. E os açoites, você pode ler livros, ver alguns filmes, sei lá. E os açoites dilaceravam o corpo do mestre. Abriam fendas, esmagavam, moía, para se cumprir a profecia que diz que ele foi moído por nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Coroa de espinho na cabeça, lança do lado, cravo nos pés, cravo nas mãos. Tudo isso foi para abrir um novo e vivo caminho para que a gente se achegasse a Deus. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Tudo que aconteceu com esse véu aqui, aconteceu com o corpo de Jesus. As feridas de Jesus, são para abrir esse novo caminho. São para dizer, olha só, o que tinha como a separação,
agora ela não tem mais, porque o meu sacrifício é perfeito. E aí agora eu quero voltar no versículo que a gente leu para começar, para terminar. Hebreus 10, 19. Gostaria que você pensasse muito sobre isso. Que ele foi moído por nossas transgressões, para nos dar oportunidade de se achegarmos a Deus, de entrar para cá do véu, de viver a proposta de Deus, de viver as bênçãos de Deus. Ele foi moído por isso. E aí, o convite de Deus para nós, hoje é assim, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Se levanta desse estado de estagnação que você está. Se anima, se põe de pé. Tenha ousadia de entrar no santuário, ou seja, de entrar na presença de Deus, de entrar em comunhão com Deus, de estar diante de Deus. Tenha, pois, essa ousadia nesse dia. E aí você diz assim, meu irmão, rapaz, eu sou tão fraquejante, eu estou tão fraco, eu estou meio caidão, eu estou fazendo umas coisas que não devia, mas aí ele diz assim, mas é para você entrar pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus te dá condição para isso. Se coloque aos pés da cruz, se coloque debaixo desse sangue e entre em comunhão com Deus e entre na presença do Eterno. Pode passar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu que estava fechado e agora Ele abriu o véu. Isso é pela sua carne, pelas suas feridas, pela sua pisadura, pelas suas machucaduras, pelos seus açoites, pelas suas dores, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Entremos por Ele, entremos pelas portas do Senhor, entremos por Ele, irmão. Vamos viver os propósitos de Deus, vamos viver a proposta de Deus. Vamos assumir o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida. Vamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos reconhecer, vamos valorizar o sacrifício de Jesus. Porque Ele vem. E Ele vem sem demora para buscar a sua noiva. E a maneira que a gente vive aqui, a vida é eterna. Aliás, a vida é espiritual. A gente pensa que a vida é isso aqui, mas a vida é espiritual. E a vida espiritual quer dizer que o que nós vivemos aqui, nós vamos viver para lá. A pessoa fala assim, eu vou morar com Deus. A gente mora com Deus eternamente. A gente reconhece o sacrifício de Jesus e passa a morar com Deus a partir desse momento. Ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Não é no dia que você morrer, é hoje. Hoje a salvação entrou na sua casa. A gente vive com Deus hoje. A gente mora com Deus hoje para toda a eternidade. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Que você pensasse sobre o sacrifício de Jesus. Pensasse sobre a cruz de Cristo. E ao pensar sobre a cruz de Cristo, você se decide estar debaixo dessa aliança ou não. Você diz, olha Senhor, eu quero me
que a minha vida seja lavada por esse sangue carmesim. Eu quero, Senhor. Eu reconheço que estou aquém do véu, mas hoje eu quero passar para além do véu, pelo caminho do teu sangue. Gostaria que você fizesse essa reflexão e diante disso você falasse alguma coisa para Deus. Não sei se me perdoa, não sei se me alcança, se me salva, se me ajuda, mas fale alguma coisa para Deus. Acheguemo-nos, pois, diante do trono da graça de Deus, para alcançar misericórdia em tempo oportuno. E esse é o tempo. Esse é o tempo da misericórdia de Deus para a nossa vida. Esse é o tempo do perdão de Deus para a nossa vida. Esse é o tempo da salvação de Deus para a nossa vida. Se achegue, pois, diante do trono da graça de Deus. Pela graça de Deus nessa manhã. Seja lavado pelo amor de Deus nessa manhã. Seja lavado pelo sangue de Jesus nessa manhã. Tenha no seu coração a alegria da salvação nessa manhã. Tenha paz no seu coração, tenha comunhão no seu coração nessa manhã pelo sangue de Jesus. Se coloca de pé nessa manhã em nome de Jesus. Se levanta nessa manhã em nome de Jesus. Volta a tua caminhada, volta a comunhão, volta ao teu serviço, volta a tua vida de fé em nome de Jesus. Põe-te de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
ser, escolhido fui Se aqui por meu nome. eu não vou pedir para você vir à frente. Aliás, eu vou pedir para todos fecharem os olhos, por favor. Sejam obedientes. Fechem os olhos, por favor. Se aqui dentro tem alguém que nunca fez essa declaração, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse a mão aí onde você está. Se você nunca teve essa oportunidade, ou não tinha ouvido essas coisas, eu não sabia, e você nunca falou assim: Jesus, eu te recebo em minha vida, ou Senhor, eu reconheço o teu sacrifício, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Se você está ouvindo essa palavra e deseja nesse dia, eu te peço, levanta a sua mão aí onde você está. Eu não vou te chamar para ir para frente, está todo mundo de olho fechado. Deus não constrange. Amém. Se você está aqui dentro, todos de olhos fechados, por favor. E você ouvindo essa palavra, você foi constrangido pelo Espírito Santo. E você, olhando para a sua vida, você diz: rapaz, eu estou mais para lá do que para cá. Eu estou para fora do véu, eu quero entrar. Ah, Senhor, eu peguei caminho, fui, nem sei lá para onde que eu fui, mas eu quero voltar hoje. Eu gostaria que aí no seu lugar você levantasse as suas mãos. Está todo mundo de olho fechado, fique em paz. Se esse é o seu caso, Senhor, eu quero voltar, eu quero me aliançar de novo com o Senhor, eu quero me reconciliar, eu quero estar na tua presença, e eu quero que você levante as suas mãos aí onde você está. Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor, o Senhor é Pai amoroso que sempre recebe de volta. Que essas pessoas que se humilham diante de Ti, Senhor, e expressam o desejo de voltar e de se levantar e continuar caminhando, que o Senhor os fortaleça nesse momento em nome de Jesus. Que elas sintam o poderoso toque do Teu Espírito Santo nessa hora. E sintam-se fortalecidas, e sintam-se acolhidas, e sintam-se abraçadas pelo Teu amor nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Senhor está aqui. E nós estamos aos Teus pés nessa manhã. Nós vamos voltar para casa, Senhor, mas nos despede também, supridos de nossas necessidades para essa vida. Então, em nome de Jesus, aqueles que vieram buscar uma cura, sejam curados agora. Em nome de Jesus, que a pessoa sinta o fogo do Senhor nessa enfermidade agora, seja curada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo tipo de enfermidade, pelo poder do Teu Espírito. As pessoas que se sentem oprimidas, sejam libertas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que trazem os familiares diante do Teu altar, que os familiares sejam tocados lá onde estão, em nome de Jesus. Aqueles que vêm buscar por necessidades financeiras, por sua dispensa, o Senhor é a provisão. A Bíblia diz que quando o necessitado busca água e não a encontra, o Senhor o ouvirá e o Senhor o saciará. Que o Senhor possa ser a provisão na vida dessa pessoa. Eu profetizo o emprego, eu profetizo a provisão, eu profetizo, eu declaro sobre a vida dessa pessoa todo o suprimento da Tua parte no nome de Jesus.
Que cada um seja suprido nessa manhã, segundo a sua necessidade, e o louvor do Senhor esteja em todos os lábios, em nome de Jesus. Se você pode, aplaude e glorifica Jesus.